Boa noite, queridos amigos, Reinaldo, Cecília, Tuca, sejam bem-vindos. Paulo Henrique, que prazer e satisfação tê-los todos aqui nesse feriado. Mariângela, boa noite, seja bem-vinda. Fátima, Lídia, como vai? Tudo bem? Enquanto o pessoal vai chegando aí, nós vamos ouvindo essa música na voz de Tim e Vanessa, Aos Pés do Monte, para a gente já ir tranquilizando a nossa mente, para irmos nos desligando dos nossos afazeres, da nossa vida material, e aí dando boa noite a todos. Boa noite, Patrícia, Silvano, boa noite, Michele, Célio, sejam todos bem-vindos. Tua palavra me sonda e com todo jeito que esperam por mim. Bom, vamos lá, né? Iniciar os nossos estudos de hoje. Boa noite, Célia. Deixa eu parar aqui a nossa música. Boa noite também, Val. Então vamos agora, meus irmãos, fazer a nossa prece, elevar o nosso pensamento, nos sintonizarmos com essa espiritualidade maravilhosa e, sobretudo, neste dia, 1º de maio, que o meu espírito tenha a oportunidade de comemorar o aniversário de Eurípides Barçanufo, que nós possamos sentir as energias e vibrações deste espírito grandioso e maravilhoso que aqui esteve e que deixou riquíssimas lições a todos nós. Sabemos do seu imenso trabalho no plano espiritual e, com certeza, da falange de espíritos que trabalham junto com ele na seara do Cristo. Que nós possamos, todos nós, eu aqui e vocês, em cada um do seu lar, possam sentir a energia e vibração trazida pelos trabalhadores e pelos amigos de Eurípides Barçanufo, para que tenhamos muita paz, concentração para a nossa reunião, para o nosso estudo no dia de hoje. E que essa paz permaneça no nosso coração, mesmo depois que terminarmos, mesmo depois que nos despedirmos, porque nada se encerra. Tudo representa um recomeço. Assim como a nossa prece é o recomeço de uma noite maravilhosa, de um final de semana fantástico. E na sintonia com Eurípides Barçanufo e sua equipe, não precisamos de mais praticamente nada. Que assim seja. É o que realmente desejamos a todos vocês. A Eveline também está aqui mandando seu boa noite, o Cláudio, a Edna e o Luciano. Vamos lá. Gente, nós estamos hoje estudando ou voltando os nossos estudos para o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns, o segundo livro da obra de Kardec, e nós estávamos estudando no capítulo 3 sobre o método. E a gente já viu o método que o próprio Kardec foi utilizando para a codificação da própria doutrina espírita.
e o método que nós também, de uma certa forma, deveremos utilizar para também aprendermos e extrairmos as lições que a doutrina espírita nos apresenta. Sobretudo, nós paramos justamente num ponto, eu não sei se vocês se lembram, mas eu já vou repetir aquele questionamento que eu deixei no nosso último encontro na sexta-feira passada. Antes de nós lembrarmos dessas questões, ou dessa pergunta que eu deixei para vocês, enquanto vocês vão aí tentando buscar na mente aqueles que aqui estavam, eu gostaria de dizer-lhes que, na minha modesta opinião, a gente sabe, a doutrina espírita é repleta de ensinamentos e ensinamentos riquíssimos. Mas tem alguns que acabam nos chamando mais a atenção e principalmente que nós reputamos de uma importância ímpar para a compreensão de todo este arcabouço que nós estamos procurando, que nós estamos estudando e do qual nós fazemos parte. E, especificamente neste tema, o método, justamente a segunda parte, eu reputo-a como importantíssima para nós, que estamos iniciando o estudo de uma doutrina. E aqui já abro um parênteses, não é só a doutrina espírita. Não é só o espiritismo. Eu entendo que este método, estas lições que Kardec nos trouxe, elas podem ser aplicadas, ou este método pode e deve ser aplicado para o estudo de toda e qualquer doutrina, de toda e qualquer religião. Assim como nós falamos nos nossos últimos encontros, sobretudo deste método, da necessidade de uma seriedade, de um estudo contínuo, perseverante e, acima de tudo, concentrados. Qualquer tipo de coisas novas que nós venhamos a estudar, ou a pesquisar, ou a procurar, se seguir este método, nós não teremos erro. E, sobretudo, para nós que já somos espíritas, que seja um começo, ou eu poderia dizer até um recomeço. Se nós adotarmos esse método que Kardec nos traz, a gente vai ter bastante êxito na compreensão desta doutrina maravilhosa. Então, chamo bastante a atenção de vocês para essas informações que nós veremos hoje e aquelas que nós já vimos no nosso último encontro sobre especificamente o Livro dos Médiuns. Mas qual que foi o questionamento, qual que foi a reflexão que nós deixamos no nosso último encontro? Eu deixei perguntando para vocês, fechei o programa perguntando para vocês, qual foi o tipo de estudo sério e direto que os convenceram a participar desta ou daquela religião, desta ou daquela doutrina. Nós fomos convencidos por um estudo sério e direto? Como que nós aportamos na religião que nós temos e, sobretudo, no espiritismo? Quando nós chegamos lá, o que nos convenceu? Kardec justamente vai iniciar esse trecho onde nós paramos, exatamente falando isso, que um estudo sério e direto é capaz de convencer. Será que nós entramos pelas portas de qualquer doutrina ou de qualquer religião pelo convencimento? Vocês conseguiram refletir nesta semana sobre essa participação que vocês têm em todo e qualquer segmento da sociedade, se houve um convencimento ou se vocês foram conduzidos ou levados a participar deste ou daquele grupo por influência de outras pessoas? Isso é importante por quê? Porque essa continuidade com relação aos estudos, essa perseverança, essa própria concentração, ela será importante. E se eu não estou convencido disso, eu terei muita dificuldade para dar sequência a esses estudos. Kardec foi levado a este processo de codificação pelo convencimento. Convencimento, sobretudo, daquelas primeiras comunicações, das primeiras manifestações. E em especial, porque ele concluiu
que manifestações inteligentes, fenômenos inteligentes, tinham com certeza uma causa inteligente. E ele queria descobrir qual era esta causa inteligente. E a causa inteligente foi trazendo para ele tantas informações, tantos conhecimentos, tantos princípios, que ele se convenceu de que aquilo representava uma verdade. De novo o questionamento. E nós conseguimos também, ou estamos hoje, convencidos de alguma coisa? Sobretudo da própria doutrina espírita? Feitos estes questionamentos ou essas reflexões, Kardec vai expor para nós os tipos de espíritas. Antes, vamos tentar contextualizar. Por que Kardec faz isso? Bom, primeiro, ele está falando aqui da questão daqueles que foram convencidos. E aí ele vai classificar esses espíritas de acordo com o seu convencimento, onde foi que eles se convenceram de alguma coisa dessa doutrina. E depois, também no mesmo contexto, ele vai dizer que esses são quem poderiam convencer as outras pessoas daquilo que eles estão seguindo. Aqui a gente falou no encontro passado. Se eu estou feliz com alguma coisa, é natural que eu queira apresentar para outras pessoas aquela mesma experiência que eu estou sentindo. A gente tem esse prazer, essa satisfação de divulgar e de trazer os outros para compartilhar da mesma felicidade. Isso é algo inato em nós. É aquilo que a gente falou da solidariedade, da própria fraternidade, da igualdade. Isso é inerente. Tá? É o primeiro pensamento que nos vem. Tem uns que vão dizer, não, mas eu quero isso aqui só para mim. Não. A maioria das pessoas tem essa vontade e esse prazer. Depois, é claro, quando acabam sentindo outras influências, acabam alterando ou mudando a sua forma de pensar. Então, o Kardec vai trazer essa classificação dos espíritas com essas duas finalidades. Primeiro, como nós vamos entender o nosso convencimento e como nós chegamos. E segundo, estariam essas pessoas preparadas para convencer as outras? Aí a gente vai ver na sequência. Então os primeiros que ele coloca aqui são os espíritas. Aí me permita, eu vou abrir um parênteses, justamente por conta dessa ampliação que nós estamos dando. Os espíritas, assim como os católicos, os protestantes, os budistas, os muçulmanos, não importa. Ele chama de espíritas ou essas outras religiões experimentadores. Seriam aqueles que creem ou aqueles que acreditam pura e simplesmente nos fenômenos. Aqueles que foram levados e que foram convencidos pelas manifestações. O que te levou, por exemplo, ao catolicismo? Ou que te levou ao protestantismo? Ou que te levou para o muçulmano? Ou para a religião budista ou hinduísta? Aqui, no nosso caso, as manifestações estão nesse primeiro plano. Espíritas experimentadores estão preocupados apenas com os fenômenos, com aquilo que chama a atenção. Mas a gente vai perceber que somente nos ligarmos a esses fenômenos pode ser algo complicado. Principalmente porque o verdadeiro significado e objetivo, sobretudo do Espiritismo, não está aí. Assim como o verdadeiro significado, por exemplo, do catolicismo, como qualquer outra religião, é ligar a criatura ao Criador. E não apenas e tão somente aquele ritual de determinados sacramentos que eles trazem, ou de determinados dogmas. Então, se nós somos convencidos pelas manifestações, aqui está. Depois nós vamos ver o que Kardec fala sobre essas pessoas. Mas eu já vos adianto, há necessidade de nós aprofundarmos mais. Por quê? Porque essas manifestações precisam nos mostrar para nós as consequências práticas, as aplicações desses próprios fenômenos. Tá? Depois, o Kardec vai trazer ou vai desenvolver o que ele chamou de espíritas, entre parênteses, católico, protestante, budista, evangélico, muçulmano, imperfeitos. Ele chamou de espíritas imperfeitos aqueles que enxergam além dos fatos.
eles compreendem bem aquela moral que a doutrina traz. Aquilo que os Espíritos trouxeram pelas manifestações, sobretudo pelas manifestações inteligentes. Tá? Então você enxerga além do fato, você percebeu justamente que a moral ela é interessante, mas você não a pratica. É isso mesmo, Paulo. Tudo nesse sentido do religar. Então, quando a gente fala espírita e abordamos as outras religiões, é nesse sentido de religar. Tá? Então, vamos lá. Os espíritas imperfeitos, eles veem e enxergam além do fenômeno, ele enxerga e percebe que existe uma moral por trás, ele admira essa moral, mas ele ainda não consegue praticá-la. Vou confessar aqui para vocês que, olhando para a sociedade de hoje, eu acho que a maior parte dos espíritas, posso falar por aqui, estão provavelmente nesta categoria. A gente enxerga com muita facilidade essa moral elevada dos ensinamentos do Cristo, mas nós mesmos falamos, poxa, isso é difícil de praticar, eu não consigo praticar. Isso aqui vai ter que precisar de outra encarnação. Isso a gente ouve das pessoas. No nosso dia a dia, né? Nas comunidades nas quais pertencemos. As pessoas que frequentam os mesmos grupos. Tá? Então, prestem bastante atenção. Esses são os espíritas imperfeitos. Aí depois vem Kardec e traz os verdadeiros espíritas. Verdadeiros, católicos, protestantes, de novo, aquelas pessoas que praticam realmente toda essa moral que vai, como lembrou Paulo, nos religar ao Criador. Pronto. Quem são os verdadeiros espíritas? São aqueles que, têm os fenômenos, conhecem a moral e procuram, olha o verbo que eu utilizei, procuram praticar. Gente, para vocês que são espíritos, que conhecem o Evangelho segundo o Espiritismo, vocês esqueceram que lá no capítulo 17, Sede Perfeitos, tem justamente uma frase? E de onde Kardec tirou essa frase? Justamente daqui. Desta pequena tabelinha que ele fez, avaliando ou analisando os espíritas daquela época. E ele coloca justamente aqui nesse tópico, reconhece-se o verdadeiro espírita, assim como o verdadeiro cristão, pela sua transformação moral e pelos esforços que ele faz para domar as suas más tendências. Olha que interessante. Ele fala que o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, o verdadeiro católico, o verdadeiro protestante, não é somente aquele que pratica, mas aquele que se esforça. Por quê? Porque eles foram convencidos por essa moral e perceberam que a moral é elevada e que o caminho para a felicidade é justamente esse. Eles conseguiram enxergar no Cristo o caminho, a verdade e a vida. E se isso me convenceu de que eu posso chegar e me religar ao Criador, eu vou tentar praticar. Eu vou pelo menos me esforçar. Então aqui está o verdadeiro espírita, como o verdadeiro católico, o verdadeiro protestante e tudo mais. E mais, o verdadeiro filósofo, o verdadeiro cientista. Veja por que eu disse lá no início que serve para toda e qualquer tipo de doutrina e ciência. A gente então tem que aprender justamente a buscar vencer e superar. Primeiro, se convencer. Quando eu estou convencido, as coisas ficam mais fáceis. Então eu me convenci só pelos fenômenos? Eu me convenci pela moral, mas ela é bonita, eu deixo ela para lá? Ou eu me convenci que apenas essa moral, a prática dessa moral pode me levar aonde eu quero chegar? Interessante aquilo que o codificador colocou. E por fim, Kardec vai trazer uma classe que, na classificação dele, infelizmente, ele mesmo disse que é uma classe um pouco perigosa para os objetivos, sobretudo quais objetivos? Desse de convencimento das pessoas. Veja lá,
Kardec trouxe nesse contexto do método, e ele está classificando os espíritas justamente nesse processo de convencimento dos incrédulos. Então, ele vai dizer dos espíritas, parênteses, católicos, protestantes, evangélicos, budistas, muçulmanos, exaltados. A expressão que ele utilizou, espíritas exaltados. O que seriam esses espíritas exaltados? São aqueles que foram convencidos, tá? De qualquer forma, convencidos, seja pelas manifestações, seja pela própria moral, mas que, infelizmente, como diz ele, a expressão que Kardec utiliza, eles exageram neste seu poder, nessa sua capacidade, ou nessa tentativa de persuasão das outras pessoas. Eles estão exaltados demais com aquilo que eles descobriram, com aquilo que eles vislumbraram. E pessoas que estão exaltadas para tentar convencer outras é algo difícil e complicado. Não precisaríamos nem dizer o porquê, mas eu vou lembrar daquilo que o próprio Emmanuel nos ensina. As palavras convencem, os exemplos arrastam. Então, enquanto nós estivermos tentando apenas e tão somente convencer as pessoas pelas palavras, naquela nossa exaltação, porque se estamos exaltados, é porque a doutrina ainda não nos trouxe a tranquilidade necessária. E como é que nós vamos querer que o outro experimente essa tranquilidade ou essa paz se nós mesmos não estamos em paz? Se o nosso nível e grau de exaltação está tão alto, tão elevado, que pode, inclusive, infelizmente, em determinados momentos, provocar uma queda. E é aquilo que Kardec alerta. Quando nós estamos exageradamente, ou quando nós nos transformamos em fanáticos de qualquer filosofia, de qualquer doutrina, a gente corre um sério risco de mudar daquilo que nós chamamos da água para o vinho. De o amor se transformar em ódio. Porque a exaltação é a paixão falando mais alto do que os próprios sentimentos. Então essas são as 4 classes que Kardec coloca de seres que naquela oportunidade ele avaliou como os que estavam procurando a doutrina e que naquele instante estariam ali justamente para levar esses conceitos ou conhecimentos para alguém. Paulo, os exemplos arrastam. Os exemplos arrastam. Aquilo que a gente falou aqui esses dias do próprio Francisco de Assis, né? Ide, meus discípulos, pregai o evangelho. Se necessário, utilize palavras. A gente realmente fica emocionado e empolgado com coisas desse tipo para mostrar para nós, principalmente, ou colocar um espelho na nossa frente para nós sabermos onde é que nós estamos, em qual classe dessas nós poderíamos nos colocar. E no finalzinho, se der tempo, ainda vou lembrar uma entrevista recente que o Orson Peter Carrara fez com o João Vieira, lá de Campinas, quando ele vai explicar a parábola do joio e do trigo. Ele chama atenção justamente para isso. Ele chama atenção, então já vamos falar, vamos adiantar. Ele chama atenção porque nessa vontade ou nessa ânsia de trazer as pessoas para experimentar a mesma satisfação que nós estamos experimentando. Então não estou falando que isso seja ruim, negativo. Às vezes é a forma como nós fazemos, né? Então, nessa ânsia de nós fazermos, a gente acaba atropelando. E o que fala a parábola do joio e do trigo? Que o João Vieira muito bem colocou. Quando estavam crescendo, joio e trigo, que são plantas muito parecidas, sementes parecidas e plantas parecidas. Só que elas produzem frutos diferentes. E a parábola diz o quê? Senhor, quer que a gente vá lá e arranque o joio? Ele fala, não. Por quê? Porque podemos correr o risco de arrancar também o trigo. Vamos deixar que eles cresçam, que eles frutifiquem, depois a gente colhe e aí a gente separa. Ou seja, tomemos muito cuidado, sobretudo vocês que estão aí, que dirigem casas espíritas ou que dirigem qualquer grupo religioso.
Tomem cuidado, aprendam a separar o joio do trigo e saibam o momento certo e correto de chegar e levar a sua palavra. Entenda na profundidade essa parábola do joio e do trigo, que ela é muito realmente interessante e emblemática. E eu acho que se aplica perfeitamente aqui, nessa parte. Nós não vamos aprofundar nela, até mesmo porque senão a gente não consegue terminar este capítulo. O que Kardec vai, na sequência, dizer é justamente isso. Os meios de convicção, gente, eles variam de acordo com o indivíduo. Então, uns vão se afinizar mais com manifestações. Então, às vezes a pessoa chega lá para a casa espírita, ou ela chega para a religião católica. Você vai falar assim, você não pode fazer, você não pode utilizar-se dos sacramentos. Ou então, você não vai poder saber nada de manifestação. Não, calma. Às vezes você vai convencê-la através disso. É lógico que você não vai chegar e já jogá-la para uma reunião mediúnica. Não é isso. Mas a sua forma de convencê-la às vezes precisa passar pelas manifestações, às vezes precisa passar pelos fenômenos, explicando a essas pessoas o que eles realmente representam. O que nós não podemos é simplesmente, como diz Kardec, achar que tudo se resume às manifestações. Não, nem tudo se resume às manifestações, como ele mesmo coloca. Tá? Se ficassem ali as pessoas apenas e tão somente preocupadas, como muitos ficaram, com as mesas que giram e as mesas que batem, elas não sairiam dali. E quem poderia imaginar que daquelas mesas girantes, daqueles fenômenos, sairia uma doutrina totalmente moralizadora como a doutrina espírita? Sairia uma doutrina que tem como principal finalidade aperfeiçoar a criatura? Ninguém imaginaria. Então a gente não pode ficar preso apenas e tão somente aos fenômenos. Cuidado, médiuns que trabalham em casas espíritas. Não fiquem preocupados apenas e tão somente com os fenômenos. Porque nós estaríamos nessa primeira classe que Kardec coloca, espíritas experimentadores. Mas tem algo por trás desses fenômenos mediúnicos. É aí que nós temos que descobrir qual é a moral e quais são os ensinamentos por trás desses fenômenos mediúnicos. E no processo de convencimento, que é um dos objetivos que Kardec traz aqui, ele ainda vai falar, peraí, eu vou convencer um materialista. Para convencer o materialista, ele vendo apenas e tão somente os fenômenos, eles vão dizer que isso aí é coisa física, é coisa da física, a ciência explica. Ou ele vai dizer que isso é fraude. Se você for chegar para o ignorante e for falar para ele, ele vai falar, não, isso aí é superstição, ou isso é coisa do demônio, isso é coisa sobrenatural. Então você não vai conseguir convencê-los. Ao passo que o próprio codificador fala, se você trouxer uma explicação preliminar para subtrair as ideias pré-concebidas, você vai atingir o seu objetivo. Está vendo por que este capítulo ele é muito importante? Porque através dessas informações ou explicações preliminares, como diz o codificador, a gente elimina as ideias pré-concebidas. E aí sim, eu vou convencer o incrédulo de alguma coisa importante e interessante. Ele vê apenas e tão somente o fenômeno. Mas espera aí, se não tiver fenômeno, o que vai acontecer? Eu não vi fenômeno nenhum, então isso aqui tudo é mentira. Agora, se você fizer as explicações prévias, como diz Kardec, mostrar o que é realmente a doutrina, pode ser que lá na frente vai falar, tem algo muito além do que um simples fenômeno. Tem uma historinha, agora eu não lembro quem que foi que contou, eu sei que está num livro, de uma pessoa que estava lá preocupada porque perdeu um anel e falava para ele, vai lá no centro espírita que lá os espíritos te ajudam a encontrar o anel. Aí ele foi lá no centro e tal, chegou, perguntou, falou para o presidente, olha, eu vim aqui porque eu perdi um anel, eu sei que ele está lá em casa, eu pedi, e eu queria que os espíritos me ajudassem a encontrar. A sorte que a perspicácia do dirigente foi tão grande, ouvindo, provavelmente a inspiração desses espíritos amorosos que sempre nos assistem, ele falou, olha, é o seguinte, vem sim, vai frequentando as nossas reuniões, as reuniões públicas, que você vai conseguir achar o seu anel. No momento certo a gente vai te mostrar onde ele está. E aí foi. Na semana seguinte a pessoa perguntou e falou, olha, eu ainda não achei. 3 semanas se passaram, 4, até que depois de um tempo que ele parou de perguntar, o presidente que veio perguntar para ele, e aí você não perguntou mais, você achou o seu anel? Aí a pessoa falou, não, eu não achei o anel, mas eu achei uma coisa muito mais interessante do que um simples anel. Ou seja, ele conseguiu encontrar ali um tesouro valiosíssimo.
Então, só para a gente ter uma ideia como que as coisas funcionam. E às vezes a gente precisa levar as coisas, aprender a levar as coisas da maneira correta, sobretudo para convencer incrédulos ou convencer materialistas. Lembrando que cada um tem uma característica diferente e será convencido de uma forma diferente. Ainda, o codificador vai dizer que, os fenômenos, eles acontecem, foi assim que nós começamos, foi assim que nós codificamos a doutrina espírita, mas é impossível hoje nós conseguirmos repetir todos os fenômenos. É diferente da ciência, que você pega matéria e você pode manipulá-la do jeito que você quiser. E por que Kardec diz que é impossível nós repetirmos os fenômenos? Por dois motivos básicos. O primeiro deles, os fenômenos são inteligentes. Se são inteligentes, são praticados por espíritos inteligentes. E seres inteligentes, eles agem da forma como eles querem. Você não consegue dominar ou controlá-los. São eles que controlam. Outra coisa, de uma forma bem rápida, que a gente vai estudar isso mais para frente. Para a produção dos fenômenos, não basta o espírito estar do lado de lá, como ser inteligente que vai proporcionar, inclusive, as manifestações das ideias. Nós precisamos também de médiuns. E esses médiuns são dotados de uma característica. Aquilo que nós chamamos de predisposição orgânica. E não é todo médium que tem predisposição orgânica para todo e qualquer tipo de fenômeno. Daí ele faz um alerta. Cuidado com aqueles médiuns que vai prometer tudo para vocês. Tal médium prometeu tal coisa. Ele não pode prometer porque se ele depende dos espíritos, e se os espíritos não aparecerem? Esse é o cuidado que às vezes a gente fala com aquelas pessoas que são cartomantes. Muitos começam assim. André Luiz tem alguns exemplos fantásticos, inclusive no livro Mensageiros. Um alerta. A pessoa está ali, às vezes tem um espírito do lado dela que ajuda e tal. Aí de repente o espírito desaparece. O quê? Eu vou ficar aqui servindo? Não vou servir. E vai embora e fica ele por conta dele mesmo. E aí começa a enganar as pessoas. Então cuidado. Por quê? Nós precisamos das duas coisas. Do espírito inteligente por trás e nós precisamos de pessoas também dotadas de capacidade, que nós chamamos de predisposição orgânica. E qual que é o meio de nós fugirmos e escaparmos de tudo isso? É justamente o que o codificador falou. Quando nós partimos para o início, por um estudo inicial da teoria, nós vamos saber de tudo que pode vir a acontecer na prática. E aí nós estaremos vacinados contra qualquer tipo de fraude, contra mistificação, contra qualquer outro tipo de obsessão. Fascinação, que ela é muito delicada. Então, o que Kardec orienta? Vamos começar pela teoria. Ele já fez todo esse trabalho da codificação. Eu já ouvi os espíritos, já elaborei, está aqui os princípios, nós coordenamos tudo. Informações das extremidades para o centro, do centro para as extremidades, resolvemos tudo. E a teoria está montada. Então comece pela teoria. E quando a gente começa pela teoria, não tem erro. E é justamente nessa parte que Kardec vai trazer. Qual que seria uma sequência correta, adequada e ideal para se estudar a teoria espírita? Para se estudar o espiritismo. Assim como para estudar qualquer outra ciência ou qualquer outra religião. Ele diz que, ele traz, primeiro, pegue o livro O que é o Espiritismo. O que é o Espiritismo? É um livro fininho, um livro fácil de nós lermos. E ali está uma exposição bem simples dos princípios da doutrina espírita. Algumas questões, algumas objeções, para você pensar, analisar e refletir. O que é? Ótimo, está ali. Depois que você terminar de ler, que você estudou, tirou parte das suas dúvidas, aí ele diz, vá agora para o livro dos Espíritos. Porque o livro dos Espíritos vai te dar aquela noção geral da doutrina espírita, sobretudo por quê? Porque as 4 partes em que ele é dividido vão se desdobrar depois nas outras obras. Tá? Então, o que é o Espiritismo primeiro, depois o livro dos Espíritos, aí depois ele falou, agora você pode ir para o livro dos Médiuns. Lembra que nós falamos? Quando Kardec escreveu o livro dos Médiuns, era o segundo ou terceiro, porque tinha aqueles instruções práticas, né?
da doutrina espírita. Ainda não tinha o Evangelho segundo o Espiritismo, não tinha o Céu e o Inferno e nem a Gênese. Então ele trouxe essa sequência aqui no Livro dos Médiuns. O que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Depois que você passou por isso, né, Paulo? O Paulo lembrou isso muito bem desses dias que ele estava falando para o pessoal lá da comunidade Chico Xavier, em Guaxupé. Depois de você estudar o que é o Espiritismo, Livro dos Espíritos e Livro dos Médiuns, aí você vai pegar a Revista Espírita, que a gente acha que pode ser, com muita tranquilidade, uma pós-graduação em Espiritismo. Por quê? Porque ali tem todas as informações necessárias. Todas as pesquisas, comunicações, comentários de Kardec, os embates que Kardec teve. Então tudo ele colocava ali naquela revista. Por quê? Eram as informações que vinham das extremidades e as respostas que iam para as extremidades. Coisas que estão na Revista Espírita, Kardec não colocou na doutrina ou nas obras básicas. Por quê? Porque aquilo ainda não tinha se confirmado. Então tem algo que pode ter sido confirmado posteriormente, mas naquela oportunidade ainda não. Então, a Revista Espírita ela reúne no seu bojo uma gama de informações fantásticas. E aí, a gente está aqui, com esse método que Kardec pôs. Depois, vamos dar sequência na nossa leitura. Aí nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos o Céu e o Inferno e nós temos o livro A Gênese. Tá? Não vou nem colocar, não vou me atrever a colocar ou classificar essas outras obras aqui. Tá? Eu vou deixar aqui do jeito que o próprio Kardec deixou. Peguem essa sequência, o que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e a Revista Espírita. Tá? Aí depois vocês vão encaixando. Por quê? Porque Kardec deixou também de uma forma muito clara. O objetivo é o convencimento. Se o objetivo é o convencimento, quem pode nos convencer de alguma coisa? Ninguém. Ninguém vai convencê-los de nada se vocês não estiverem convencidos. O convencimento é algo pessoal, é algo íntimo. Por isso que, recentemente estudando os estudos que a gente faz aos sábados, segundo sábado de cada mês aqui em Paraíso, também organizado pela AME, estudando um pouquinho do estudo aprofundado da doutrina espírita, organizado pela Federação Espírita Brasileira, nós nos deparamos com algumas lições ou algumas questões, justamente onde a gente pega e busca trabalhar isso. E quando a gente vai analisar aquela passagem de Jesus, João capítulo 8, versículos 31 e 32, a gente fala 31 e 32 porque o 32 é o que mais as pessoas gravam, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Mas o 31... João, inclusive, vai trazer. E Jesus virou para aqueles que haviam crido nele. Olha que interessante. Jesus virou para os judeus que haviam crido. Porque aqueles que não acreditavam nele, não adiantava falar nada ainda. Que é justamente o que Kardec procura colocar aqui, a questão do convencimento. Jesus pode chegar aqui hoje. Se as pessoas não estiverem convencidas, ele não vai conseguir fazer absolutamente nada. Existe uma lei no universo que chama de liberdade. Então o convencimento é algo realmente íntimo. Não é algo que vem de fora para dentro, não. Ele vem justamente o contrário, de dentro para fora. Então Kardec chama essa atenção. E que vocês estão lendo, estão estudando, querem entrar para qualquer doutrina, estudem e leiam de tudo. Aprendam tudo. E aí, como diz no finalzinho desse capítulo, vocês vão chegar e vão tirar as conclusões. Qual é a melhor conclusão daquilo para cada um de vocês? O que vocês concluíram daquela doutrina? Por quê? Ele diz o seguinte: cabe ao leitor apartar o bom do mal, o verdadeiro do falso. Enfim, gente, nós vamos fechar essa nossa exposição lembrando de um pouquinho, trazer um pouquinho da nossa experiência prática, sobretudo em cursos, vamos chamar assim, cursos mediúnicos que nós já tivemos a oportunidade de trabalhar aqui em Paraíso. E tem várias pessoas que estão fazendo parte aqui dessa nossa sala que chegaram a estudar juntos nessas primeiras turmas. E o que a gente conseguia perceber? Muitos médiums chegavam
na casa espírita, e vários desses iniciaram, tem uns aqui que não me deixa mentir, iniciaram o estudo mediúnico por conta dessa sensibilidade que possuíam, ou dessa faculdade mediúnica, ou dos fenômenos que produziam. Depois que nós terminamos o nosso estudo, que foi daquele jeito que Kardec falou, da questão da continuidade, da sequência, tá? E da concentração. Depois que nós terminamos esse estudo, 90% dos médiums que estavam ali fazendo o curso já não mais necessitavam da mediunidade ou dos fenômenos mediúnicos para poder trabalhar com a doutrina espírita. 90% dos médios que estavam fazendo o curso. Por quê? Porque entenderam e enxergaram a moral da doutrina espírita e viram que a mediunidade já foi apenas o quê? Um caminho para levá-los a essa doutrina, a avaliar essas aplicações e as consequências práticas da doutrina. Então a mediunidade foi um caminho. Aquilo que a gente vai ver aqui no Livro dos Médiuns mais adiante é um instrumento, uma ferramenta de trabalho. Mas quando você chega e percebe, porque a gente vai ver também enxergar uma evolução nos fenômenos mediúnicos. Aqueles tipos de mediunidade que existiam, hoje já não tem necessidade mais, sobretudo as mediunidades relativas a efeitos físicos. As manifestações hoje são muito mais no campo intuitivo. Por quê? Porque Paulo lembrou aqui, a gente também já falou, os exemplos arrastam. E o objetivo da doutrina é o aperfeiçoamento do outro? É o aperfeiçoamento daquele que bate na sua porta? Não. O objetivo da doutrina espírita é o seu aperfeiçoamento próprio. Mais nada. E é claro que se nós pudermos colaborar e trazer os outros, vamos levar. A nossa família é grande, vamos levar todo mundo, se possível. Então assim, nós fechamos os nossos comentários, a nossa interpretação e basicamente uma leitura deste capítulo 3 do Livro dos Médiuns, Método. No próximo estudo sobre o Livro dos Médiuns, a gente vai falar dos sistemas, que Kardec ainda vai trabalhar um pouco com aquelas objeções que ele enfrentou e muito durante aquele período da codificação da doutrina espírita. Muito obrigado pela paciência de vocês, pela tolerância, pelas energias, pelas vibrações. Tenham um excelente final de semana e segunda-feira estaremos aqui dando sequência aos nossos estudos, voltando para o Evangelho segundo o Espiritismo. Muita paz a todos e obrigado.